atual campeão carioca e brasileiro. É com essa chancela que o Fluminense Futebol Clube entra nas 4 competições que disputará esse ano: Campeonato Carioca, Brasileiro, Copa do Brasil e Taça Libertadores, um título que o clube busca há muitos anos. Para conquistar esse objetivo, o tricolor carioca conta desde o início de 2012 com a direção executiva do administrador Rodrigo Caetano, que acabou de ter seu perfil profissional definido como de um CEO pela revista Placar deste mês. Também foi eleito o melhor executivo do futebol brasileiro no ano passado pela Brasil Sport Market. Caetano deu uma entrevista exclusiva ao CRA-RJ e falou sobre seus métodos e procedimentos para inserir toda uma ideologia diferenciada, focada no profissionalismo. Com passagem pelo Grêmio e pelo Vasco da Gama, Rodrigo Caetano acredita que não há como tomar decisões se não houver embasamento científico para identificar o cerne das questões e tudo que ela envolve. Veja agora o que o administrador pensa ser necessário para produzir uma boa gerência dentro do futebol competitivo e milionário do mercado brasileiro de hoje. Fui atleta durante, como eu falei, 23 anos, contando desde divisões de base. E mesmo quando atleta, já nas mudanças da Lei Pelé, identificava a necessidade de me especializar, ou quem sabe um nicho de mercado que realmente necessitasse de profissionais com essa formação. Por quê? Porque durante muitos anos os nossos clubes foram dirigidos por dirigentes estatutários, dirigentes políticos, e tinham também funcionários, muitas vezes, adaptados a algumas funções, sem a devida capacidade ou até mesmo a devida alçada para tomada de decisão. Então, tínhamos aí um hiato. Procurei o vestibular, procurei a minha formação acadêmica em administração, porque era através das ferramentas de administração que eu poderia justificar uma tomada de decisão a quem me contratava, ou seja, um dirigente estatutário que não tem a obrigação de conhecer isso e normalmente não tem a formação em administração. Mas para o gestor, você não pode levar ele uma decisão ou levar o maior número de informações para a tomada de decisão em conjunto se você não tiver o embasamento também científico. E foi nesse sentido aí. Então, hoje, estar à frente do Fluminense é resultado de uma caminhada, de uma formação acadêmica, de MBA, de algumas tantas experiências também hoje já como palestrante. A administração no esporte ela é resultado de uma adaptação das ferramentas que a administração nos ensina. E foi dessa forma aí que a gente veio construindo um método bastante próprio, mas com sustentação na formação acadêmica em administração de empresas, que particularmente fui construindo esse método de gestão no esporte e depois das experiências nos outros clubes, hoje estar à frente do Fluminense, um clube tradicional, um clube que hoje ele passa por esse ciclo extremamente vitorioso e virtuoso também, e é motivo realmente de orgulho e espero que seja também uma forma de alguns outros tantos profissionais ou que até estudantes de administração que buscam trabalhar dentro do esporte, que sigam esse caminho da especialização, que saibam muitas vezes fazer as adaptações, que eu acho que esse é o grande... Essa é a grande virtude de um administrador, ele conseguir se adaptar muito mais rapidamente, facilmente a um cenário que para muitos é desconhecido, porque ele tem realmente a formação, ele tem as ferramentas, o método que é da administração. E a administração ela é universal, você faz realmente pequenas adaptações. E realmente eu sugiro que aqueles que sonham, que busquem realmente a sua formação, tenham a grande possibilidade aí de adentrar nesse mundo, não só do futebol, mas do esporte de alto rendimento. Priorizar a Libertadores não é garantia nenhuma de título, nem de êxito, Gostaria muito que fosse. A certeza que nós temos é que o planejamento que poderia ter sido feito, nós fizemos,
Em termos de contratações, foram solicitadas contratações pontuais, né, pelo nosso técnico, e inclusive os nomes, né, alguns dos nomes sugeridos nós tivemos êxito nas negociações e conseguimos agregar já um elenco qualificado que temos. Elenco esse que foi em 3 anos 2 vezes campeão brasileiro e um terceiro colocado também no Campeonato Brasileiro de 2011. É alguma credencial, né? E principalmente o fato do Fluminense estar disputando essa competição já há alguns anos de forma frequente, certamente traz mais experiência para todo o elenco. Agora, se isso realmente vai nos dar qualquer garantia, realmente eu não teria competência para responder. Eu só sei que nós nos planejamos para isso. Certamente, se não tivéssemos nos planejado, certamente teríamos muito mais dificuldades. Mas eu acho que tudo que tínhamos para fazer, fizemos, inclusive na nossa preparação na pré-temporada. Esse elenco, esse grupo de pessoas que trabalham para o Fluminense já entrou para a história e busca ainda marcar o seu nome na história. De que forma? Em busca de um título inédito, que é a competição da Libertadores. Quando você atinge a conquista de um título, ele é a consequência, né, de um trabalho. Então, o trabalho que já vinha sendo realizado há anos, nós contamos realmente com um patrocinador que é ímpar no cenário nacional, que nos dá todo o apoio e o respaldo para que tenhamos esse elenco qualificado. E eu acho que essa soma de uma reestruturação que o clube passa hoje, fora das 4 linhas, com um patrocinador realmente fundamental para que tudo dê certo, e esse elenco que foi mantido. Eu acho que a soma de todos esses fatores, eles viabilizaram os títulos de 2012 e a expectativa nossa em relação a 2013. Nós temos já, com a busca desses reforços, justamente atender talvez algumas lacunas que tínhamos, né, identificado, e aí após um diagnóstico, após a realização de algumas reuniões, foram identificadas algumas lacunas e precisaríamos preencher com jogadores um pouco mais experientes, e foi isso que nós fizemos. Isso faz com que o nosso elenco realmente hoje esteja fortalecido, preparado para essa maratona que vamos ter. A Copa do Brasil, é claro que é uma nova competição que entra nesse nosso calendário já bastante achatado, porque vale ressaltar também que teremos aí a parada para a Copa das Confederações, ou seja, mais apertado ainda, eliminamos aí aproximadamente 45 dias, 40 dias, que nos anos anteriores tínhamos de competições e que agora não teremos. Teremos uma parada, ou seja, e somada a essa parada ainda vamos ter a Copa do Brasil. Mas o elenco foi montado justamente para suportar tudo isso. Temos algo que deve ser ressaltado sempre, que é a mescla dos jogadores experientes e já de uma trajetória vencedora, com os jovens talentos, que já deixam de ser promessas, porque na nossa visão eles já são realidade hoje dentro do Fluminense, que é a nossa divisão de base lá de Xerém, que nos atende magnificamente bem. Então acho que essa soma aí torna realmente o Fluminense forte. Acho que o Fluminense atingiu um estágio no cenário do futebol brasileiro, principalmente, que não existe competição que o Fluminense entre que não entre com status ou de favorito ou de postulante ao título. E essa cobrança, ela também é repetida por nós, sempre que possível, de que qualquer jogo, independentemente do atleta que vestir a camisa do Fluminense, você tem a obrigação e a cobrança em cima da vitória. Isso a gente já vem provando aí no ano de 2012. Esse talvez seja o ônus do tamanho que o Fluminense atingiu, né? Porém, ele carrega consigo um bônus gigantesco, que é a multiplicação dos seus torcedores, aquilo que nós buscamos, que é fidelizar cada vez mais o nosso torcedor, a valorização da nossa marca por conta desses títulos, né? Ou seja, nós temos que saber, profissionais, que carregamos essa responsabilidade por conta desse histórico de um clube centenário, mas um histórico recente de muitas vitórias. Isso aí é o que nós vamos carregar, independentemente de quem aqui estiver. E aumenta demais a nossa responsabilidade, aumenta demais a nossa necessidade de atenção aos detalhes, né?
que no futebol os detalhes somados eles fazem uma diferença enorme. Você fazer parte, né, de um ciclo vitorioso de um clube, realmente isso entra para a história e, consequentemente, todos nós que aqui estamos e que trabalhamos, que vai do presidente até um mais humilde funcionário, certamente vai ter o seu nome lembrado, né? Desde o ano passado, né, com a conquista do título do tetracampeonato nacional, o Fluminense é o primeiro do ranking da CBF, né? Então, em sendo o primeiro entre todos, isso já dá um destaque realmente muito grande. O fato de termos aí participado das últimas competições sul-americanas, né, no caso da Libertadores, termos vencido grandes adversários e até participado de alguns clássicos hoje, né, porque, um exemplo, Fluminense e Boca Juniors se tornou um clássico sul-americano, isso realmente eleva, né, de patamar o clube. E cabe, né, a todas as áreas, as outras áreas do clube, trabalharem também em prol desse momento favorável que o futebol do clube vive. O convite para vir para o Fluminense se deu em dezembro de 2011, após a minha saída, né, de outro clube, do Vasco. E realmente, alguns convites que tive eu não pensei duas vezes, justamente porque a filosofia, aquilo que me foi passado como talvez o projeto e o plano de trabalho era justamente profissionalizar as áreas, né, do futebol. Um cargo que ainda não existia, né, realmente um diretor com alçada, de participar das tomadas de decisão. E isso fez com que realmente eu viesse a atender esse pedido, a atender esse convite. Na verdade, nós tentamos fazer com que introduzir métodos de trabalho, métodos que pudessem, pelo menos, viabilizar procedimentos mínimos, porque o futebol ele se caracteriza muitas vezes dos resultados eles estarem somente atrelados ao talento, né? E quando se diz o talento, não é de forma pejorativa. O talento ele é o diferencial, né? Mas você agregar método, procedimento e potencializar ele ao talento é que faz, né, a grande diferença. Isso em qualquer área. E no futebol também deve ser assim. Na minha opinião, o talento ele não pode estar em primeiro lugar sem você ter um mínimo de procedimento, um mínimo de realmente de conduta aqui dentro. E foi dessa forma que a gente foi trabalhando. E todo atleta percebe, e principalmente ele tem a necessidade de identificar que o clube caminha também, né, nesse rumo, nessa visão de profissionalização. O que todo atleta deseja, assim como qualquer funcionário de uma outra grande empresa, é perceber que realmente a sua empresa, o seu clube caminha aí a passos largos por introduzir métodos, por introduzir procedimentos. E é dessa forma que a gente vem trabalhando já há mais de um ano e que foi aceito sem qualquer tipo de questionamento pelos atletas, porque a gente faz isso com a intenção de realmente educar, conscientizá-los de que isso vai trazer resultado dentro de campo também. Aquilo que é possível ser divulgado, o Fluminense divulga. O que muitas vezes as pessoas não compreendem é que até a finalização de uma negociação, você tem inúmeros passos, etapas, em que muitas vezes as informações vazando, elas trazem um prejuízo. Por conta dos nossos concorrentes, você trabalha em mercado, e em mercado você concorre com outras equipes, muitas vezes com outros agentes, até com outros atletas. E o sigilo ele faz parte de uma negociação, em qualquer ramo, no futebol da mesma forma. O grande entrave nisso tudo é que parte-se de um preconceito de que no futebol as negociações elas são escusas. E é isso que nós combatemos hoje. Quando você defende a profissionalização, você defende que esse profissional ele responda pelo ônus e pelo bônus. Né? Então, é dessa forma, eu acredito que as negociações, o planejamento, o controle de orçamento, a montagem, né, ou seja, de um plano de ação, esse é do profissional. Da mesma forma que você tem
condições de avaliar o que você deve ou não divulgar por conta justamente de concorrência no mercado. É uma coisa que nós aqui, né, nos orgulhamos muito, né, nesse ano que passou, foi justamente que o Fluminense ele meio que virou a página, ou pelo menos passou a ocupar outro espaço nas páginas, né? Também num passado não muito distante, víamos aí que o Fluminense muitas das vezes era realmente manchete em algumas, infelizmente, em algumas notícias que não traziam nenhum benefício para o clube. E depois de um trabalho, né, exemplar e de conjunto com a assessoria de imprensa também, de conscientização desses atletas, vocês puderam perceber que em 2012 realmente, não só pelos resultados de campo, mas principalmente pela conduta geral de todos que aqui trabalham e daquilo que nós conseguimos passar, né, para esse nosso torcedor, uma imagem extremamente positiva do clube. E esse é um trabalho de todos e principalmente dos atletas entenderem o quanto é importante hoje eles trabalharem positivamente a imagem, né? Não é por acaso que o clube paga a imagem desse atleta, não é somente para usufruir em uma campanha ou utilizar em algum tipo de situação publicitária, não. É para também se valer da preservação dessa imagem e ter a condição de utilizá-la de forma positiva. Então acho que isso aí evoluiu bastante e muito por conta de um trabalho que ele é realmente de formiguinha e que traz um benefício também bastante grande. Ela é uma gestão integrada, né, principalmente daquilo que é o investimento da Unimed, os interesses da Unimed e os interesses do Fluminense. Hoje eles caminham em sintonia, juntos, sem problema nenhum. O que a gente ouve muito falar de fora, e aí eu digo, então, costumo definir como sendo o desejo dos nossos adversários, é justamente que haja conflito entre o Unimed e o Fluminense. Talvez dessa forma, né, alguns deles poderiam ter um pouquinho mais de sucesso, né, enfrentando o Fluminense. Mas nós aqui vamos trabalhar muito para que esse casamento perdure durante muito tempo, porque a permanência da Unimed para o Fluminense viabiliza o Fluminense não só a ser forte, como se preparar realmente, né, principalmente nas outras questões relacionadas aí a um passivo que o clube carrega. O Fluminense tem uma característica diferente aí no mercado. Por isso mesmo que muito se fala da Unimed, agora se voltou o foco para a Adidas, né, que é nosso fornecedor de material esportivo. São dois dos patrocinadores, né, um patrocinador master, que faz essa cogestão com o clube, e outro fornecedor de material esportivo que tem uma fidelidade com o clube. Se você for observar hoje no futebol brasileiro, dificilmente você vai encontrar um clube que tenha realmente esses dois parceiros tanto tempo, né? Um 14 anos e outro 13, se não me falha a memória. É muita coisa, e principalmente em futebol, onde você tem mudança de gestão no clube, mudanças políticas, e esses parceiros seguem junto. Isso vai ter talvez um dia em que haverá algum tipo de divergência, mas esse é um case de sucesso. Se você pode observar que realmente eu não vejo nada parecido no mercado do futebol brasileiro, que é bastante sazonal. Você às vezes vê aí contratos sendo quebrados, clubes aí ficando sem fornecedor de material esportivo, sem patrocinador máximo, e o Fluminense isso não existe. Então volta realmente, você tem uma regularidade nos compromissos, você tem condições de planejar melhor, mesmo que você esteja sempre sujeito a modificações. Bom, o que foi aprovado ainda em meados de novembro foi a questão do chamado sócio-futebol, né? Que é o sócio-torcedor, aquele associado do Fluminense que tem o dever de contribuir com o clube e o direito de participar das questões relativas ao futebol, né? Ou seja, comparecer ao estádio, e certamente teremos aí também um pacote muito maior de benefícios a esse torcedor. Agora, especificamente aos torcedores mirins, jovens, ainda não tem esse tipo de, pelo menos esse plano. Mas eu acredito que com o passar do tempo, no momento que você conseguir fidelizar um pouco melhor esse torcedor que hoje vem para dentro do clube, que contribui, que sabe o quanto é importante essa receita, aí talvez a gente consiga segmentar um pouquinho mais, né, em relação a, principalmente essa entrada
de sócios mirins e sócios jovens. Todo atleta, todos nós que fizemos parte, né, desse grande evento que é o futebol, você, claro que acaba muitas vezes se sentindo menos prestigiado quando você não vê o estádio, né, cheio, e existe um investimento para que você coloque essa equipe em campo. Porém, o apelo, né, dos nossos campeonatos, seja o estadual, o brasileiro, Libertadores, ele tem o reflexo, principalmente hoje nos pacotes, né, de transmissão das TVs que são fechadas. Isso, os números eles aumentam absurdamente com o passar dos anos. Por conta, aí é uma questão que eu qualifico muito mais, às vezes até pública, né, do poder público do que propriamente os clubes. Porque a remuneração para os clubes, ela também vem aumentando com o passar dos anos, né, as cotas de televisionamento, seja ela aberta, fechada, e inclusive o percentual variável do pay-per-view. Mas o torcedor hoje o que ele busca? Ele busca comodidade e segurança. Isso muitas vezes ele obtém na sua casa, né? Então, se você tem o acesso ao evento na sua casa, muitas das vezes até dividido entre tantas outras pessoas, é óbvio que o torcedor se sente mais confortável permanecendo em casa. Nós temos que pensar uma forma de que esses números permaneçam subindo e, ao mesmo tempo, o torcedor volte a ter a segurança, o desejo, a motivação de ir ao estádio. Tenho muita esperança que agora, né, com esse novo formato das novas arenas, é uma novidade no Brasil inteiro de que tenhamos o retorno do torcedor aos estádios. Poderia estar se discutindo o preço dos ingressos, mas não creio que seja aí o grande impacto, não. Porque hoje, muitas das vezes, o torcedor, talvez ele vá a um outro evento, muitas vezes até com um custo mais elevado, né? Mas a gente tem que perceber uma fórmula de que o torcedor ele tem a segurança. Não, eu vou sair da minha casa, vou assistir o meu time e vou voltar para minha casa em segurança. E é aí que entra, né, o poder público em garantir essa situação para os nossos torcedores. Bom, certamente nós vamos ter já o primeiro grande impacto, né, da própria Copa do Mundo, que é a viabilidade do nosso centro de treinamento. Isso vai ocorrer muito por conta de que o Rio de Janeiro carece, necessita de centros de treinamentos em que receba, né, essas seleções. Outra situação que certamente vem a valorar um pouquinho mais é os próprios atletas, né? Você está no país da Copa do Mundo, você está no país, de repente, depois de uma Olimpíada em que o Brasil nunca ganhou, e isso acaba, né, valorizando a nossa mão de obra, a nossa matéria-prima, que são os atletas, e que, com a sua valorização, certamente os clubes vêm a ganhar. Acho que, se eu for aqui te elencar, só vou ver vantagens. A própria modernização dos estádios, né? Algo que, infelizmente, o Brasil ele postergou ao máximo, né, aquela questão. Estamos fazendo manutenção, alguns estádios hoje já não tinham a mínima condição de abrigar jogos, e aí você vê a limitação de público, os laudos muitas vezes não para a sua capacidade plena, e aí veio, né, a Copa do Mundo como um marco, eu acho, para modernizar de vez aquilo que já se vem fazendo no mundo inteiro, de transformar realmente os antigos estádios em arenas para um palco que realmente tem a dimensão de um grande evento como é o futebol, e principalmente o futebol brasileiro. Particularmente como desportista, como profissional da área, eu fico extremamente satisfeito e esperançoso que lá na frente esse legado seja realmente, para nós que vamos usufruir, realmente algo extremamente valioso.